E a gente continua recebendo aqui o prefeito de Benjamin Constant, Davi Bemergui. A edição vai dizer, aquelas palminhas que tem, não? Já que a gente não tem plateia, né? Só tem o capitão Garavilho que tá aqui, né? É capitão ainda. É É, né? capitão A ainda. gente passa tempo, né? O pessoal promovido, a gente... Já é major, vai só promoção, vamos É. chegar, né? Prefeito, me conta, o senhor acabou de voltar de Brasília, tem a ver com a pauta ali do G9, que a gente acompanhou. Como é que foi lá em Brasília? E a gente já aproveita e fala do G9. Olha, Elida, essa oportunidade é importante. O G9 ele é uma bênção no Alto Solimões. Demonstrou isso com os Jogos Estudantis do GES, né? A união do Alto Solimões tem proporcionado uma repercussão muito positiva e propositiva, porque isso demandou dessa agenda em Brasília. Depois daquele encontro que houve em Santo Antônio do Içá, nós elegemos a Carta dos Solimões com pontos saúde, segurança, educação, no setor primário. E nós demandamos isso em Brasília. Nós tínhamos agendas com o Ministério da Saúde. A ministra Nízia esteve rápido conosco, depois deixou o subsecretário, tipo vice-ministro, que é o Dr. Swendenberger, que ficou incumbido de receber e encaminhar as demandas. Uma reunião muito produtiva. Já está pré-agendada uma vinda dos técnicos do Ministério com ele junto em Manaus, onde nós vamos trazer nossos técnicos do município, dos 9 municípios, os 9 prefeitos e os secretários técnicos e com alguém representante do Estado para discutir com eles uma estratégia de saúde, um programa de ações para o Alto Solimões. Isso é uma conquista. Esperamos que a gente consiga avançar com isso. Nós demos o início nesse debate, nessa proposta, e a receptividade foi muito positiva. A gente está muito esperançoso com isso. Agora, a previsão para agora é agosto, começo de agosto. Começo de agosto, já vai ter um evento aqui, uma reunião técnica. Eles vão definir o dia para nós estarmos daqui, a sugestão dele que seja antes da do presidente Lula pela região, até para anunciar esses determinados ações aqui conosco. A Carta dos Solimões, existe assim, temas específicos que estão temas mais... específicos. Quais são? Saúde é um. Saúde é o quê? Mais... Porque saúde é muito amplo. O Alto Solimões busca muito a questão de um hospital de referência. Em Tabatinga, por exemplo, tem a UPA, que estão transformando no hospital, mas não atende a expectativa do Alto Solimões. Para transformar em hospital, botar UTI lá, que não está funcionando diretamente, assim, a contento, no nível que é para ser, já dá uma queda no atendimento da maternidade, fica faltando leite. Então, a estrutura não foi feita para o hospital, é uma UPA. Então, e o Alto Solimões são 300 mil habitantes. É difícil você demandar e ter atendimento lá. Sem falar nos países vizinhos que acabam migrando para o sistema de saúde do município, da região do Alto Solimões. Então, a luta é para ter um hospital de referência realmente, com especialidades. Por exemplo, nós não temos um centro de imagem. Nós não temos um tomógrafo na rede pública do Alto Solimões. Ia perguntar para o então, senhor, isso é um problema. Então, você imagina, e quantos anos? Estamos em pleno século XXI, né? E vem tudo para Manaus, para a rede estadual. Se você quiser fazer um tomógrafo, o médico precisar para fazer um diagnóstico e precisar de um tomógrafo, uma tomografia, ele vai ter que encaminhar para Manaus. Ou na Colômbia, mas aí, se for preciso encaminhar esse paciente, porventura, para Manaus, vão pagar lá R$1.000, R$1.000 e pouco. E aqui não vão aceitar porque é um laudo internacional. Já foi feito algum levantamento sobre esse... Estou dando um exemplo de um item. Sobre esse público que vocês atendem, é tipo 20% de todo atendimento, ou não tem essa estatística? De estrangeiros? De estrangeiros, chega nisso, acho que em Tabatinga até mais. Na UPA, acredito, talvez, porque você tem 2 países migrando ali, a Colômbia e o Peru. E o Brasil é gratuito, né? Na Colômbia não é gratuito o serviço de saúde, muito menos no Peru. Mesmo sendo barato, mas é uma taxa que paga. E o Peru é mais deficiente, ele não tem a estrutura de saúde para atender os seus cidadãos. Então todo o Alto Solimões recebe, então ele acaba recaindo em Benjamin. Em Benjamin eu recebo muito peruanos, estrangeiros, não nacional. E o sistema de saúde você não pode negligenciar e negar assistência. E os prefeitos têm feito muito investimento, né? A sua rede de saúde, né? Pelo menos em Benjamin nós temos trabalhado muito focado na questão da saúde. E a gente gasta, enquanto a gente gasta mais de R$1 milhão, R$1 milhão e 200 milhões e 500 reais por mês, a gente recebe 400, 500, 600 mil. 300 mil para atenção base, para o MAC, para atender o hospital, 300 mil. Só de contrato de médicos plantonistas
dá 500, 600 mil. Então você tem que botar dinheiro da onde? Do Tesouro Municipal, do Reverbo. Você tem que estar cortando investimento de serviço para atender uma qualidade no nível de saúde. Então, como é que a gente tem melhorado? Como é que nós temos sobrevivido até então? Com emendas e parceiros que nós temos tido em Brasília. O senador Eduardo, o deputado Átila, outros deputados, o próprio deputado senador Omar, têm sido esses grandes aliados que tem nos ajudados. E isso é uma realidade sua e de todos os prefeitos do Solimões? Todos, não é, isso aí não é uma bênção só para mim, não. É todos, e não é só o Alto Solimões, viu, Wesley? É todos os prefeitos do estado, do interior do estado, têm sofrido muito com a questão de saúde. E a saúde é algo que no interior a demanda é bem maior, assim, porque o cidadão, normalmente, o povo de baixa renda, a maioria está no interior, né? Você não tem um município que tem muito um nível de... Por exemplo, você não tem 30% da cidade que tenha pessoas de classe média, por exemplo. Não tem. Pelo menos em Benjamin Constant, acho que não chega a 10%. Não, é realidade interior. Então, a realidade, o perfil tudo é baixa renda, pobre ou baixa renda. Bem vulnerável mesmo. Que vivem ali com salário mínimo, tem desde que abaixo de um salário. Então, é uma situação complicada. E aí, a saúde é um bem, é um direito do cidadão que precisa ser ofertado. Só que no interior, a distância, por exemplo, na nossa região, a distância que é. Para me remover um paciente para Manaus é um custo que o município paga. A gente gasta hoje mais de quase 150 mil reais por mês só de passagem de barco e expresso. Não estou nem botando avião aí. Eu ia perguntar se o senhor estava então, na minha cabeça é um custo aqui. alto. Por ser longe, o município tamanho do nosso, tem outros com a custos. estrutura econômica que ele tem. Tem outros custos que encarecem ainda mais a saúde por conta da distância, né? Distância, tudo. O profissional, para você ter um profissional lá na nossa região, é bem mais caro do que qualquer outro local. Para alguém topar e trabalhar lá, né? A região do Amazonas, a região amazônica e o Alto Solimões, da distância, não é só nós lá, tem o Juruá, tem o pessoal ali, tem muita distância, muito longe, né? Foi o acesso é complicado, acho que a logística nossa é pesada. O seu sobrinho então, assim, que falou no G9... Isso é saúde, né? Saúde no G9, que é a região lá, porque eu não vi essa estatística, só perde em nível de pobreza para a região do Vale e Jequitinhonha? Olha, eu não tenho esse dado concreto, mas nós temos um dos municípios que tem os melhores IDH do Brasil, é Atalaia do Norte, né? Dos menores. Era um dos terceiro, segundo, sei lá, dos menores, né? Uhum. E pela demanda, as distâncias... Tudo isso vai prejudicando, né? As políticas públicas para chegar dá um custo, e às vezes esses custos... O Brasil, por exemplo, é pensado macro, né? Discutimos isso agora com o Ministro da Educação, Camilo Santana, com o Ministro da Segurança e da Saúde. O Brasil, por exemplo, o custo nosso aqui é bem diferente. Por exemplo, o recurso da merenda escolar. O dinheiro que vem para Benjamin Constant, o valor aluno é o mesmo que vai para o sul do Brasil, centro-oeste. Que tem ali as estradas. Que tem a estrada e tem um produto mais ali produzido na região. Aí você vai para Benjamin Constant, você compra em Manaus, ele é fita, o produto vai de Manaus de barco, não é? Já veio de algum lugar para cá, aí para Manaus de barco, ela entrega, você é mais a deixar. E eu ainda consigo deixar com um dia, com horas de viagem. E lá em Atalaia, o meu colega Denis, que tem viagem que ele pode passar 4, 3, 5 dias só para chegar na comunidade, né? Entendeu? A logística dele acaba sendo só para levar a merenda 3 vezes ou 4 vezes mais cara do que a merenda que ele está levando. Uma tabela igual para realidades completamente diferentes. Né? Então, como deveria pensar? Região norte. E na região norte já tem diferenças. O Pará é diferente do Amazonas, a logística. E lá tem estradas. Lá tem mais estradas. Aqui tem mais estradas. Aqui é hidroviário. Então, nós temos que botar barco. Tem muita estrada, então é diferente. Agora, isso, saúde... O transporte escolar aqui é fluvial, é motorzinho, né? Motorzinho. Pack-pack, o rabetinha, né? Acho que a Amapá tem a mesma característica que a nossa. Mas, então, é uma diferença, é um mundo diferente, a Amazônia é um mundo diferente. Então, esses cuidados da saúde têm esses ônus muito altos e por isso que nós colocamos essa pauta para debater a saúde. Mas tem outros temas. Quais os outros temas? Educação, você já deu um pouquinho? Educação, tem uma luta da educação. O sonho lá é a Universidade Federal do Alto Solimões, ou Pan-Americana, como queira compor ela, porque lá que nós estamos na região de fronteira do Peru e Colômbia, pode ser uma Pan-Amazônica, uma universidade mista com os 3 países, alguma coisa desse nível aí. Mas nós sonhamos muito com a Universidade Federal do Alto Solimões. Por quê? Já é uma demanda lá de trás. E nós já encaminhamos, fizemos um seminário em 2019,
Foi demandado para o Ministério acolheu, mas na hora que saiu o processo, antes de 2019, o que ocorreu? 2018 isso. Mandaram para nós um projeto dizendo o seguinte, que a sugestão de criar 2 universidades. Uma do Médio, que é a Baixa Amazônia, e a nossa lá seria Médio e Alto Solimões. Quari e Benjamin, os 2 núcleos da UFAM, do INC, que é o UFAM, no caso, que Quari tem e Benjamin tem, seria desmembrado para ser uma universidade. Uma só. E a sede? Aí não resolve o nosso problema. Porque se a sede ficar em Quari, fica longe, né? Vai ficar mais contramão do que Manaus. É o Médio Solimões. A realidade da região de Quari é diferente da realidade da região do Alto Solimões. E não tem e vice-versa. A facilidade de transporte. Então, nós pensamos nisso. A mesma coisa que se ficar em Benjamin Constant, Quari fica numa contramão, né? Para ficar vinculado a Benjamin Constant, ou Alto Solimões. Não é? Então, não conheceu a Amazônia geograficamente, né? Então, nós fizemos esse ajuste. Olha, o Alto Solimões é uma característica totalmente diferente de outra região. Nós somos uma região diferente, distantes. Nós temos uma convivência com vários povos de países, 2 países, Peru, Colômbia. Né? Nós temos os indígenas, temos uma das maiores populações indígenas do Brasil, está residente lá na região do Alto Solimões, então é bem diferente. Agora, para quem vai ver isso aqui, vai pensar, estão só criando cargos e uma nova estrutura de governo. O que representa uma universidade federal ali naquela região? Eu sei a resposta, você vai deixar o senhor falar. Primeiro eu vou lhe dizer, nós somos um dos poucos estados do Brasil, se não o único, ou não sei se tem mais algum, que só tem uma universidade federal. Só tem a UFAM, que é uma das histórias nossas do Brasil, né? O Pará tem ali a Universidade Federal, né? Do Oeste do Pará, né? O FOPA, né? Mas tem mais de uma. Tem mais de uma, né? E nós só temos uma aqui. E nós estamos lutando por um apelo legítimo. E você dizer, mas vamos criar só cargo, mas mais despesa. Educação não é despesa, né? É investimento. Primeira coisa. Conhecimento. Você vai disseminar coisa e preparar aquele cidadão. E aí, imagine uma universidade lá, o que representa? Ela vai debater todas as peculiaridades, demandas da região. Então, você vai ter uma reitoria, você vai ter uma estrutura administrativa, todos os cursos, as demandas, as faculdades que vão ser discutidas para lá, vai ser discutida com aquela sociedade, que é aqueles 9 municípios. E levando as peculiaridades de fronteira, de região, o que é plausível para gerar entretenimento, para gerar benefício, para gerar riqueza e para, ao mesmo tempo, gerar conhecimento. Então, a universidade tem um marco muito forte para o desenvolvimento do Alto Solimões, seja na questão intelectual, social, econômica, em tudo. Acho que abre a mente das pessoas então, ali, com certeza, da oportunidade, né? E olha, Benjamin Constant já tem uma estrutura da UFAM. Já tem quadro da UFAM lá, é só desmembrar e vai precisar de mais gente, naturalmente. Mas não é tanto, assim. Tem até a estrutura de... Como é que é? Onde os alunos ficam? Tem um prédio. Até o prédio, que a Casa do Estudante tem um prédio já pronto de 4 andares. Funciona ou não? Está parado, praticamente em desuso, subuso, né? Então, eu acho que precisa ser discutido isso. Então, a expectativa é muito isso. E levamos para o ministro Camilo Santana e outras demandas de preços regionais, como eu falei ainda há pouco, das diferenças. E o ministro falou alguma coisa? Sim, da o ministro falou, gravou um vídeo conosco, falando, explicando, entendendo a sensibilidade amazônica, especialmente o presidente Lula é um presidente que é muito sensível com as questões dos povos menos favorecidos, aqueles grupos mais isolados. E a Amazônia tem esse olhar por parte do presidente dessa questão amazônica, desse tesouro que a Amazônia é, mas não é só a floresta, você não pode só, vamos só proteger a riqueza natural da Amazônia, mas tem uma riqueza forte que tem que ser mantida e cuidada, que é o povo, que é o cidadão amazônico. Ele precisa viver, ele precisa ter cuidado também. E para ser cuidado, ele tem que ter direito à escola, à boa educação, alimentação, saúde, renda. Não é? Ele tem que ter direito a casa, a morar bem.
Ele é um cidadão brasileiro Sim, e, acima de tudo, um guardião da floresta. e não pode deixar ele vivendo num... Outros olham, não, vamos cuidar da floresta, se quer o povo, se morrer, se acabar. Não faz sentido. Isso é uma pauta do G9 também. Do G9, falando, né? De claro. dar esse olhar, né? Se olhar para o ser humano da Amazônia. O homem amazônico, ele é um nativo, ele é um convivente com a natureza. Ele sabe conviver, cuidar muito bem. Senão, a Amazônia não seria... O Amazonas daqui, por exemplo, é um dos lugares que tem o maior número de verde da floresta em pé hoje. Cuidado, é o Amazonas. Eu lembrei da sua frase agora, lá na abertura do G9, né? Estamos na mesma canoa... Estamos na mesma canoa, remando com os mesmos objetivos. É isso que eu disse. E é isso. Então, nós levamos a demanda para o ministro da Educação. Assim como nós levamos da Segurança, que é um grito, é um apelo, é um clamor da região. Foi assim que eu botei na Carta Solimões, nossa equipe, levando esse clamor, porque é um clamor realmente. É uma dívida, né? A violência violência é muito grande. Acho que a segurança naquela região é uma dívida do governo federal e do governo estadual. E é uma fronteira, quem conhece, inclusive o pessoal da polícia, né, coronel, os caras que já tiveram lá, que já comandaram por lá, sabem disso. Que lá é um diferencial de todas as fronteiras. Ainda ontem, por um acaso, nós encontramos com um coronel que esteve já lá comandando. E aqui está conosco, o capitão Graveta aqui do lado sabe disso também. A região nossa é bem diferente. Então precisa ter esse olhar. Aí nós queremos discutir como levar a segurança. O prefeito Davi, o prefeito Saul, o prefeito Cecel, o Denis, o Biquinho, o Salles, o Zezinho, sabe o que é isso? Como cuidar da segurança? Não. Mas quem sabe isso é os técnicos. Nós só estamos levantando as demandas do que nós estamos sentindo e vendo e sendo demandado pelo povo, pelas pessoas no dia a dia. A violência, o estado que nós estamos. Para discutir isso, levamos para o Ministério da Justiça, que o ministro Flávio Dino foi muito solícito, muito atencioso, muito simpático. Determinou imediatamente uma data já, para dia 18 de agosto nós estarmos. A equipe do Ministério vir para cá, porque na hora que nós reunimos com o ministro, ele botou lá o secretário nacional de Segurança Pública do Senasp, estava presente, o pessoal daqui representa o núcleo da Polícia Federal, que está no Ministério, presente, e mais outra área que é a questão da organizacional. Então, estava a equipe técnica, e essa equipe determinou que marque esse encontro em Manaus, porque é um local mais estratégico para o Ministério vir com os técnicos, Sim. E a gente traz os prefeitos vêm, traz os secretários de segurança municipais se tiver, convida os militares que já atuaram na região e o governo do estado. Agora, o senhor conhece o governo do estado vai estar presente com o nosso secretário Mansur, o comandante da Polícia Militar, que é o coronel Marcos Vinícius, né? Isso. E outros técnicos da Polícia Militar, da Polícia Civil, que conhecem muito bem a situação, para discutir um plano de segurança, uma estratégia de segurança para o Alto Solimões, uma coisa bem pontual. O senhor está lá há quantos anos no Alto Solimões? Eu já perdi a conta. É 30 e poucos anos. Mais de 30 anos. A gente comemorou os 33, né? Já mais de 30 anos. Por que o senhor acha? Não vou falar totalmente, porque não vou achar que a gente está velho. Porque eu cheguei lá com 5 anos. A gente comemorou, não, a gente fez um vídeo, se eu sei, eu vou contando, né? Agora é o seguinte, por que o senhor acha, na sua visão mesmo, né? Até não tem problema comentar, por que o senhor acha que nunca avançou? Já vi, inclusive, quando eu era assessora da Secretaria de Segurança, foi feito um lançamento de política de fronteira. Essa falta de continuidade dos projetos, por isso que nunca teve uma ação mais efetiva lá? Ou a falta de integração? O que Olha, Hélida, eu acho que são várias coisas, são um conjunto de medidas que tem que ser tomada. Ninguém pode aqui jogar a responsabilidade no Estado só. O Estado que eu falo, não o Estado brasileiro, mas o Estado do Amazonas. O culpado é o governador, o culpado é o comandante. Não. Acho que a culpa, ninguém pode jogar a culpa aqui no Estado. Só no Estado, só no governo federal, só na polícia militar, não. É um conjunto de coisas que tem que ser trabalhada. A segurança pública demanda de política pública, inclusive de geração de renda, de oportunidade, da faculdade que eu estou lhe dizendo, da saúde, o cidadão ter outras alternativas, para ele não ser cooptado fácil para o crime. E ter expectativa. Então, aí vem a questão da coercitiva, aquela do controle, a fiscalização, e vem o combate direto, né? Sim. Que aí a polícia é a Então, uma segunda corrente de ação. Mas, olha, você não pode querer que a polícia dê conta de algo se não tem estrutura, equipamentos para ele agir. Se você não tem uma política determinada do governo, organizada para combater
a questão da violência e do crime na região. E também pode, Além não, das tem políticas uma que eu falei há pouco, gerar renda, Sim. oportunidade. Está associado social, isso. né, junto. Mas aí, olha, equipamentos. Por exemplo, nós não temos hoje funcionando, disponível de fato, na área fluvial, um veículo blindado. Por exemplo. Tem um lá, mas parado. Não está em uso, né? O silêncio está lá ainda. E só um lá não resolve. Não. Porque tem aqui Santo Antônio de Sá, depois o cara vai de lá. Tá quantas horas vai dar lá? Vai dar mais de 10 horas para ele chegar em Fonte Boa, uma lancha rápida. Não tem condições. Então tem que ter núcleos divididos, planejados, viaturas, mais contingente de pessoas, treinamentos e as políticas públicas trabalhando e a inteligência. Né? Você não pode estar... Em Benjamin Constant, por exemplo, tem 12 policiais civil. Como é que você quer que os inquéritos, que as questões judiciárias aconteçam? Né? Você tem 2 policiais civil. Se o cidadão for sofrer uma violência no sábado, ele só pode registrar a queixa na segunda-feira. Então, porque não tem... Então, são situações muito complicadas. Eu me considero quase especialista, viu, capitão? De tanta E acho o seguinte, eu acho que orçamento, uma série de coisas, né? Eu acho que Por isso também... que o ideal é o governo federal vir para cá, nós conversamos, o governo do estado, os municípios juntos, e nós dividimos essas responsabilidades. E um plano de continuidade de continuidade, uma coisa permanente, perene. Sim. Coisa que, olha, isso aqui é um programa para ser uma política pública de continuidade, não de troca de governo, acabou. Acho que tem que ter isso. Eu acho que é o grande lance mesmo. Mas não pode esquecer que, além de todo esse programa da parte grande fronteira, eu falei para o ministro, olha, em Benjamin Constant, estamos na fronteira com o Peru, 30 metros do país vizinho. Não tem um órgão do governo federal em Benjamin Constant para tratar de questões relacionadas à estrangeira. A imigração, né? Não tem um órgão do governo federal. Não tem um. Não tem nada militar, ou fazendário, de fazenda, não tem. Receita. Daqui a pouco vai sobrar para o senhor também. Então, o município fica lá na situação tão difícil. E não é que a gente é contra os não nacionais. A gente convive harmonicamente. Tem que ser harmônico. É questão de organizar mesmo. Agora, lá no G9 teve alguém que falou assim, o grande desafio, na verdade, foi um protesto. É que a gente só vê os órgãos federais aqui quando tem a desgraça. A desgraça chega e você vê aqui uma semana... Aí chega todo mundo. Chega todo mundo. Aí depois vai embora. Acho que foi a Helena que falou. Vocês viram alguém aqui recente? Todo mundo foi embora. Então, acho que é o sentimento um pouco do Alto Solimões, né? O sentimento de abandono, de distância, de esquecimento. Esse é o sentimento do homem do interior do Alto Solimões. Pela distância. E vou repetir, não quero ser interpretada como responsabilizando governos. São governos, são histórias. Historicamente, o Alto Solimões tem essa diferença. Não é um fulano A ou B aqui, não. Estou falando tem assim uma lógica bem lógica, que é a distância mesmo. A distância, da exatamente. A distância e a peculiaridade da região. Isso. Você está do lado de 2 países com culturas e práticas bem conhecidas, diferentes. A logística muito difícil. Então, uma série de situações. A pobreza muito grande. Então, tudo uma coisa chama a atenção da outra, né? Deveria ter um plano diferenciado mesmo. Então, quando foi tem que ter uma ação lançado, diferenciada. Eu lembro quando a Secretaria de Segurança, em 2015, lançou, 2014, um plano de fronteira, tinha toda essa conjuntura mesmo, essa explicação de ser uma região de fronteira, onde os crimes acontecem mais por ser uma região de fronteira. Tudo muda, né? Então, é um plano a longo prazo, né? Com várias etapas e mantendo, acho que... Você vê que no Amazonas, o que o cara fala, você é lá em Tabatinga, o cara já vê como se fosse uma região de alguém ligado a algum determinado lugar. Você vê um pouco marginalizado? Marginalizado, um pouco assim como fosse envolvido com algum negócio errado, algum crime, algum ato. Porque as notícias que falam de lá... Sabe por aí, porque a fronteira... Tabatinga é perigoso. E eu digo para as pessoas, Tabatinga não é que é perigoso. Todo lugar tem violência. Lá tem as violências, precisa de segurança, precisa. Mas... É relacionado ao tráfico. Em Tabatinga você anda ali tranquilo na Avenida Amizade. Você anda normal como cidadão comum. O sentimento de segurança, porque a sensação de segurança faz o cidadão se sentir seguro. Aquela morte que houve com aquela moça recente, num celular, que foi que ela reagiu e tomou o celular e atirar na cabeça dela e matou a moça, que é a trabalhadora, a provedora da família, inclusive,
Aquilo é algo que aconteceu, aquilo não é um caso isolado, não. Aquilo é Bem uma coisa isolado mesmo. que acontece, não, mas acontece muito pontualmente. Assalto que está aumentando hoje. Se você olhar as estatísticas lá da Tabatinga, está aumentando gradualmente a violência. Isso, criando mais esporte. E isso vai gerando um pânico, um terror no cidadão. Esses crimes aí que... Mas aí a violência não só em Tabatinga. Ela chega em Benjamin, Atalaia, e ela vai para Santo Antônio do Içá. E o pior, está chegando nas comunidades indígenas. Aí o nosso capitão pode confirmar, eles copiam, né, capitão? Quando tem, começa a ter um crime desse, eles veem, assaltei, deu bem, os bandidos copiam, capitão. O modelo, acham que vai dar bom fazer isso? Acho que eles copiam, né? Você acha que eles copiam? Eu acho que eles vêm aí assaltando. É o bandidagem mesmo. Você não vê quando os caras inventaram de atirar em escola, pensar, alguém jogou aqui, hoje é o dia D, né? Então a rede social também ajuda a disseminar inclusive, esse acesso na internet que tem ampliado lá, né? Eu acho que vai ajudar muito. Olha, a gente falou que não tinha notícia pra lá, mas vou fazer esse mesmo. Vem aí, vem aí. Vem aí o Solimões, né? Solimões conectado. Solimões conectado. Vai ser jornal, isso vai ser jornal, vai ser surdo, né? Isso aí vai ter uma comunicação no Alto Solimões, né? Eu acho que agora vai escrever a história do Solimões. E eu acho que além de escrever, vai trazer as coisas boas, Solimões. As coisas boas. O Alto Solimões tem muita coisa boa, muita cultura, muita alegria, muito entretenimento. As pessoas são muito carinhosas, né? Receptivas, trabalhadoras, aguerridas, determinadas. Se você olhar no Google, tem pouquíssima informação do Alto Solimões. Aí eu estava conversando com a galera aqui do projeto, eu falei, gente, não tem jornal. Quem conta história na nossa sociedade? São jornalistas. Exatamente. E não tem jornalista ali. Então não tem os veículos de comunicação aqui de Manaus. E lá nós temos muitos filhos ilustres de lá que exercem grandes cargos na nível de Brasil. A gente vai atrás deles para contar essas histórias. Tem muita gente. Nós temos desembargador federal, temos desembargadores aqui do estado, temos muita gente. Eu sempre me falo, a gente vai anotar esses nomes. Mas é interessante mesmo isso. Onde não tem... Poetas, músicos, tem contando essa história, né? Das personalidades. Sim. Falando do comerciante mais famoso, da personalidade da cidade. Cada cidade tem um negócio desse, né? Então, o Solimões tem muitas personagens que precisam ser divulgadas, e a gente vai ter uma conhecida no estado. A gente vai ter uma coluna pros... Como é que fala agora? Indígena? Vou ter que cortar essa parte que eu não sei. São indígenas? Indígenas, originários, povos originários. Vai ter uma coluna para os povos originários, né? Porque ali tem muita história deles, muita dinâmica, né? Se você for remontar a história dos povos originários indígenas, na região lá, um tempo atrás era uma coisa. Hoje nós temos cidadãos indígenas que estão... Por isso que eu digo a importância da faculdade, da universidade. Ela tem melhorado já, mesmo chegando no núcleo da UFAM lá, que não sendo totalmente instalado lá, mas já mudou o conceito, a história do Alto Solimões. A UEA chegou lá, mudou também. Então nós já temos hoje, um tempo atrás, nossos professores não tinham nem o ensino, tinham mal o fundamental. Aí depois o ensino médio. Hoje nós temos professores graduados, nós temos indígenas, professores nossos da rede indígena, nossa rede municipal, professor indígena que está mestrado, ou estão fazendo doutorando, fazendo doutorado. E são indígenas, ticuna, povo ticuna. Tem muita história para contar, né? Então tem muita região, coisa, né? tem muita coisa. A gente vai lançar lá em Tabatinga, dos lançamentos. Com certeza. O próximo encontro do G9 vai ser em Tabatinga, em março. Mas é possível, Hélida, que nós tenhamos um encontro extraordinário em Tabatinga, porque é possível que depois dessa reunião aqui da segurança e da saúde, é possível que o lançamento do programa, da ideia do que foi discutido aqui, seja lançado lá, numa reunião extraordinária em Tabatinga. Eu vou aproveitar essa reunião, aproveitar todo mundo lá. O ministro também, todo mundo junto, para fazer esse lançamento oficial. Que bacana. Agora, eu queria que você contasse mais sobre o G9, né? Como surgiu? Você estava reunido ali com os prefeitos, vocês são amigos, vizinhos, um falei, ô Cecel, tô tendo um problema aqui, me ajuda a pensar. Como é que é essa relação dos prefeitos do Alto Solimões? O Alto Solimões surgiu assim, o Alto Solimões já tem uma experiência de reunião de mobilização. Já teve lá atrás com vereadores e tudo, seminário com o Dom Alcimar, que foi um grande prepulsor da região, e deixou uma história, um legado. Depois parou os movimentos. E houve conquistas naquele período. Agora, o secretário de Educação criaram o Fórum de Dirigentes de Educação municipais.
E criaram-se fórum, fizeram 2, 3 reuniões, 4. Aí numa delas a demanda, olha, vamos tentar mobilizar os prefeitos, porque senão não tem como funcionar a discutir as políticas para fazer o prefeito entender, porque tem uns que tem que ver de um jeito, outro vê de outro. Vamos tentar mobilizar os prefeitos. E aí me acionaram, a minha secretária de Educação, e acionaram outros prefeitos, e cada um foi acionando, e a gente começou a conversar, a reunir, vamos mobilizar os prefeitos. Fizemos um encontro, me comprometi em ajustar, o secretário de Educação de cada município ficou de tentar convencer o prefeito aí, nem todos foram, uma parte já foi, nós reunimos em Fonte Boa. E já estava com o pensamento lá atrás, de fazer o movimento dos Alto Solimões, mas quando a coisa aconteceu em Fonte Boa, a primeira reunião nossa. E aí sentamos no grupo de 3 ou 4 prefeitos e surgiu a ideia de fazer um movimento, o G9. Eu dei o nome G9 por uma questão de grupo dos 9 municípios do Alto Solimões. O G9 fica bonito, né? G9 fica bonito. Aliás, siga, tem o aí, G9, como é que é o nome aqui do Instagram? G9... Você tem que atualizar G9 é Alto Solimões, eu acho, G9 né? Alto Solimões? Eu acho. Tem tudo lá, cadê G9? É isso mesmo. Não, G9 Solimões. G9 Solimões. Então, G9 Solimões. É isso. Aí nasceu, e aí marcou uma reunião técnica já para Santo Antônio do Içá, porque ia ter o primeiro encontro lá. Aí nós fomos numa reunião técnica em Santo Antônio do Içá, depois disso, e lá foi feita a discussão, eleita a diretoria, assumi a presidência, por aclamação, e responsabilidade de organizar e trabalhar para o primeiro encontro, que seria em Santo Antônio do Içá. Que bacana. Fizemos Santo Antônio o primeiro encontro, e daí você acompanhou lá, e daí surgiu as demandas, as agendas, nós estamos encaminhando. Hoje eu tive uma agenda já aqui em Manaus, com o reitor da UEA, que é uma demanda de lá. Foi hoje, e alguns colegas não puderam estar presentes, como em Brasília também não. Em Brasília não era eu só que ia lá. A ideia era levar os 9 prefeitos. Só que quando foi confirmada a agenda, foi segunda-feira, meio-dia. E eu tive que vir às pressas, porque senão nós não estaríamos presentes na agenda e ia ter que falhar nas agendas. Sim, e lá em Brasília... E aí já viu como é que é, né? É concorrida. Então, o que ocorre? Eu mobilizei o Saulo, estava aqui, o Saulo disse, não, dá para mim ir. E mobilizamos os prefeitos, e aí acabou não dando para ir os prefeitos todos. Uns estavam no interior ainda, para chegar aqui. É o que eu te falei, né, agora? A nossa logística não é uma coisa... Não é pegar um avião e direto, não, é né? pegar um carro, um táxi aqui e ir lá, o senhor né? mesmo, né? Para pegar um avião, você Pois pega uma então, baleira. Como é que é uma baleira? Não deu para os colegas estar presentes, e eu justifiquei. Mas eu tive que estar presente. Então, nessa reunião lá, mobilizamos, fizemos a reunião lá, e aí o G9 fez essa agenda, e hoje eu estive com o reitor da UEA, levando essa demanda, o expediente assinado pelos prefeitos, por mim, de cursos da UEA para micro-região ali de Santo Antônio do Içá, Maturá, Tocantins, aquela região ali, Fonte Boa, alguma demanda lá, onde tem o UEA, a demanda de cursos mais pontuais, cursos para a área. Com a demanda da área, né? Até uma demanda de direito, curso de direito para aquela região lá, um clamor da região. Tem cidade que tem um advogado. Então, levei a questão da área de saúde, curso da área de saúde, enfim. O que ocorreu? O reitor, muito solícito, né? Muito gente boa, a gente boa que eu digo assim, muito comprometido com a causa da questão da universidade, fez a extensão para o interior e discutir questões peculiares de cada região. Isso foi muito positivo. E o pró-reitor de interiorização também, que ele ficou certo disso. Resultado, prontamente definiu uma agenda para eles irem lá conosco. Vai ser bom, né? Eles irem então, lá pessoalmente. Vai o reitor, não, mande um ofício, convite, marque a data, ajuste para nós antes. Eu levo ele junto, nós vamos sentar lá com os secretários de educação, com os prefeitos, a gente vai discutir uma pauta para ver o que é o UEA, porque nós podemos estender e melhorar na região do Alto Solimões. Então, quer dizer, isso é um avanço. É um avanço, é atrair esse olhar do poder público exatamente. De novo para a região, né? De novo, então, isso despertou para a gente. Eu até falei do encontro, ele disse que se tivesse vindo o ofício, o convite teria ido, mas que veio o convite, mas acabou não combinando com data. Mas tanto que ele disse, a gente quer ir lá então. Então eu vou programar agora para agosto, possivelmente esse período eu vou ter que ajustar datas com a equipe, para que a UEA, o reitor e a equipe técnica da UEA possa, ou para o reitor também do interior, possa ir lá. A gente vai sentar e definir e dizer, olha, o que é possível, o que não é possível,
né? Olha, o evento de março, Discutir isso aí. o senhor vai mandar desde agora todos os órgãos. O evento de Não março nós vai vamos ter que ter. fazer a partir de janeiro, o dezembro, começar a enviar os convites. Para todos os Para todo mundo órgãos. abrir as agendas para não ter problema. Que aí Vamos eu acho fazer- que a logística vai ser mais fácil também ainda, viu? É Tabatinga, né? Mais fácil. Vai ser mais fácil. Mais fácil. Eu, pra chegar lá, fui de lancha pela primeira vez. Andei 30 horas de lancha, mas É. eu adorei Starlink. Fui baixando, eu tava com pena de acabar a internet da mulher. Eu tava baixando todos os podcasts. Aí, só que a mulher falou que é ilimitado. Eu tava com pena dela. Passei a noite. Pois é, então. Cara, funciona muito bem. Agora, Aí o senhor nós ainda temos ainda, da questão do G9 lá, a carta do Solimões, que eu vou fazer essa pede de todas as discussões pontuais que eu estou falando aqui, vai chegar na mão do governador. Na segunda-feira, terça, eu vou fazer uma ação no gabinete do governador. Nós estamos aguardando, pedindo agenda, ainda não deram retorno. E o que eu vou fazer? Como eu estou em Manaus, eu vou na terça-feira, possivelmente. leva lá. Vou pessoalmente à Casa Civil, no gabinete, para tentar ou marcar uma agenda para os 9 municípios, do nosso prefeito, tratar de uma pauta pura e exclusivamente da questão do Alto Solimões, nesse tema que eu estou colocando. E se tiver enquanto não marca a agenda, eu já vou antecipar o documento, protocolar, para que o governador também possa distribuir para os órgãos do Estado, na área de desenvolvimento sustentável, na área de produção, setor primário, uma série de coisas, que o governo tem política para isso, e nós queremos discutir uma política para o Alto Solimões. E aí, para que o governo do Estado entre nessa linha de discussão conosco, que nós queremos muito que no próximo encontro o governador ou o governo do Estado se faça presente, né? Sim. Com suas secretarias pontuais para discutir conosco. É importante. Que é mais fácil a solução, né? Claro. Agora, você está falando do G9, teve um evento lá em Benjamin que é a cara do G9, né? Que foi o GEAS, que o senhor ressuscitou depois de 16 anos parado. Ressuscitou no ano passado e praticamente é a segunda edição depois desse ressuscitamento. Como é que foi receber? Exatamente. Primeiro, o G9 ele tem toda uma demanda. Esses documentos todos vão chegar para a Assembleia também, vão protocolar também. Mas olha, deixa eu lhe dizer. Eu quero saber o seguinte, por que o senhor recebe? Por que o senhor tem coragem? Por que o senhor quer receber 1.000 estudantes lá em Benjamin Constant? Eu vou te falar, eu fui presidente do GES antes, quando eu era vereador ainda. E o GES é emblemático, ele tem uma história. Ele marca a vida da juventude que participa do GES. Porque é algo diferente, é uma Olimpíada. Na verdade, o Jogos Estudantis do Alto Solimões é uma Olimpíada numa região longínqua do Brasil e do estado do Amazonas, lá na fronteira. Um município pequeno que cedia uma festa grande, um jogo de jogos. E estou muito tempo parado. E eu me comprometi em resgatar esses jogos. Para isso, eu recuperei toda a estrutura para poder ter os jogos. Porque antigamente, eu fui presidente, a logística era diferente. Era uma quadra só, que ela deve atender um terço do público que foi atendido agora. Era uma quadra só que nós tínhamos, para fazer todos os jogos, e além do campo de futebol, claro, e um local de alojamento. Então, a estrutura era diferente. Hoje, nós temos vários ginásios, né? Eu reformei o maior ginásio do interior do estado, que o governador Eduardo, foi quando o governador ainda deu esse convênio para Benjamin, o prefeito Júnior, na época, que era o prefeito, eu era o vice-prefeito, mas nunca foi construído e nunca foi... Ele foi feito para os jogos, mas nunca sediou os jogos. Nunca tinha tido um público, ele não conseguiu nem lotar aquele ginásio. Porque ele é grande, é um ginásio grande, bonito. Qual aquele ginásio? O João Português, O que eu fiz? Eu assumi, aquilo estava abandonado, né? Lixo, muito triste. Resgatei, corri atrás de convênio, não consegui para reformar. O que eu fiz? Eu tomei a coragem, a ousadia, a determinação, fiz uma economia e fiz direto com recurso próprio. Reformei e devolvi o ginásio para a juventude, para o esporte, para a educação. E aí, fui aos campeonatos municipais, que lá em Benjamin eu faço esporte de janeiro a dezembro. Eu tenho um calendário de todas as atividades. E eu estou inserindo todas as modalidades. Modalidades que estavam fora, entra. O tênis de mesa não está recontando. Põe o tênis de mesa. Artes marciais, põe artes marciais. Já bike. Ciclismo, bota o ciclismo. Né? Então, a gente está resgatando todas, até o motocross. Todo tipo de esporte nós temos apoiado e estamos tentando inserir para dar oportunidade para todos. O governo que a gente prega é um governo plural, ele tem que atender todos os segmentos. E aí resgatamos o ginásio. Não teve o GEAS antes, em 2020, a pandemia, não tinha como ter.
E eu recuperei o ginásio em 2019, 18, 19. Um dos primeiros anos foi recuperar a cidade. E 2020, que eu pensei em fazer o GES, a pandemia. Não tinha como fazer GES. 21, pandemia. Não tinha como reunir gente naquele tempo, na pandemia. Então, em 2022, eu agora esse ano já dá. Vou fazer o GES. Poucos acreditavam, porque muitos nunca tinham nem visto. Os atletas que participaram de 2022 e esse ano nunca tinham ido, não sabiam nem como funcionava e nem o que era o GES. Só ouvia falar, história. Muitos deles são filhos de ex-atletas. Isso eu tenho que fazer uma sessão de veteranos do GE, né? Na próxima. Também, para fazer uma apresentação. Então, fizemos 2022 e começamos a retomar, a fazer um encontro daquele tamanho. Então, aprendendo, derrapando aqui, né, na organização. Então, fizemos o evento, foi bonito, graças a Deus, foi um sucesso. E possível porque o G9 possibilitou isso. Em 2022, nós fomos descendo gente, ligar para os prefeitos, mandamos mobilizar. Foi daí que nasceu a mobilização do G9 também. Foi mais fácil reunir depois, em 2022 mesmo, para formar o grupo, de fato, consolidar. E nesse agora, consolidou porque foi um dos maiores, acho que um dos maiores, ou o maior GES já realizado no Alto Solimões, da história do GES. Pelo tamanho, pelo volume, pela estrutura que nós conseguimos montar e pela participação de 8 municípios, só não foi o 9º porque deu um problema de última hora, que aí por questões técnicas não deu para chegar mesmo, por questões de problemas internos, não foi com o prefeito, nem foi questão educacional mesmo. E aí, mas se não, os 8 municípios presentes, muitos atletas, 1.000 atletas presentes, aproximadamente, com as delegações, com várias modalidades. Como é que vocês conseguiram aguentar tanta menina assim? Pois é, nós tivemos que receber, os jogos ia começar num sábado, nós começamos a receber gente de quinta. Então, nós não estávamos nem preparados aqui, nós tínhamos que acelerar a nossa equipe. E eu vou te falar aqui, eu devo muito à nossa equipe é muito organizada. Eles arrasaram, né? Eu quero parabenizar todos eles são muito dedicados, são muito comprometidos. Foram guerreiros. Foram guerreiros, né? Toda a equipe que participou, todas as secretarias integradas que estiveram juntas, contribuindo, até voluntários teve, então foi muito bom. Realmente foi um grande evento. E os municípios. E só foi possível isso graças aos colegas prefeitos. Eu falava aqui, ó, olha, o GES lá em Benjamin é igual o boi de Parintins, viu? O negócio... E você ouviu como a rede social da prefeitura deu bombom ali, ó, de visualização? Pois é, olha. Olha só. E esse ano nós tivemos a oportunidade de ter a tecnologia, né, a nosso favor. A internet, né, disponível, que foi possível transmitir ao vivo. Então, muitas pessoas de lugar do Canadá, do Brasil, vários lugares do Brasil, de outros países, Estados Unidos, da Europa, que conseguiram assistir o GES. Porque nós temos benjaminenses brasileiros em vários lugares do mundo, né? Então, conseguiram assistir o GES em casa, no celular, na rede social. Então, foi muito legal. Então, foi um negocinho marcante. Quando o senhor falou de esporte da última vez, você falando do GES, teve muita gente que comentou lá num podcast seu, falou assim, eu vou encaminhar esse vídeo aqui pro prefeito, olha só, se todo prefeito fizesse isso. Aí teve uns que marcaram, não sei quem não é daqui da Amazônia, né? Olha aí, olha aí, fulano, marcaram o Instagram do prefeito, aprende com ele. E o senhor falou sobre o esporte. Essa filosofia mesmo é olhar diferenciado pro esporte, para cuidar dos jovens, para realmente pensar ali nessa mudança de vida que eles podem ter, de olhar de mundo? Porque você percebe que o jovem, o esporte, ele une, ele integra, ele dá cidadania, ele é entretenimento, ele é harmonia, ele é muita coisa, né? E o esporte, ele liberta. O esporte, ele te supera, ele te dá a oportunidade de você de ser uma pessoa simples, vulnerável, achar que não tem expectativa. Você com o esporte, você pode ter através do esporte expectativa. Então, o Bom de Luta é uma prova disso, nós falamos sobre isso já, um programa que é maravilhoso nosso. Tem atleta nosso, em Benjamin que ganha que atleta nosso ganha bolsa de R$3.000. Eu tenho atleta nosso que é atleta nacional, né? Já foi lutar no exterior, na Europa, aqui na América Central, agora tem outros que estão indo. Então, assim, e tem atletas do GES aí que vai marcar a história deles. A juventude de 16 anos, 17 garotada. Então, assim, aí agora o atleta que, esse ano, eu aumentei a mudança, 2 bolsas para
feminino e masculino. Os dois melhores atletas escolhidos entre uma equipe, o nome é uma comissão que seleciona aqueles que se diz que eles pontualmente foram selecionados como o atleta o melhor atleta daquela, com várias possibilidades, disciplina, harmonia, entretenimento, resultados. 2 atletas foram escolhidos. O senhor vai dar bolsa? 4 Uma bolsa durante um ano. Não, é 2 atletas. Ah, tá. Um feminino e um masculino. Porque ano passado eu dei uma, porque era assim que era a configuração. O melhor atleta era geral. Agora, olha, vamos dividir o gênero, né? Feminino e masculino, para competir de igualdade. Agora, legal, o senhor vai Aí uma bolsa disseminar... durante um ano, que vai receber uma bolsa em torno de R$1.400, R$1.500 por mês. Agora, o senhor fala muito sobre isso, mas a sua ideia é disseminar essa visão para o esporte, porque cada gestão prioriza as suas áreas ali, né? Eu vejo que o senhor prioriza o esporte e a assistência social, por exemplo, muito além das outras áreas. É um olhar diferenciado. Um olhar diferenciado para uma região diferenciada, para um segmento que necessita e carece. Então, eu sempre conclamo aos colegas prefeitos que o esporte é algo que é necessário. E é importante todo prefeito ter esse olhar e investir no esporte. Gostar do esporte é gerar cidadania. Quem quiser... dar para o jovem a oportunidade dele. E o esporte não é só futebol. Não é só futebol de campo, não é só futebol de quadra. O esporte ele é plural, ele tem muita coisa. De repente o cara pode não ser um bom jogador de futsal e ser um bom tenista, um bom tênis de mesa. Ele pode ser um bom cara de artes marciais. Né? Ele pode ser bom de ciclismo. Né? Ele pode ser bom de xadrez. E os indígenas que estão ficando bons em luta olímpica? O luta olímpico, o wrestling. Então, ele pode estar em várias modalidades do esporte. O esporte ele é muito bom. E, olha, Benjamin Constant esse ano, além do volume do gesto que foi, e Benjamin Constant, o resultado está aí já. De tanto nós ter um calendário de janeiro a dezembro, com várias atividades de esporte, em várias modalidades, inclusive com as criancinhas, que é a base infantil, juvenil, e até os masters, Benjamin Constant teve o maior número de medalhas da história. Foi o número 1? 39 medalhas de ouro. O segundo tem 7. Quero saber se luta olímpica ganhou, que eu não acompanhei. Ganhou. Ah, ganhou, porque eu acho que no ano passado não foi a Atalaia então, que ganhou. Você vê que é um número, medalha de ouro que eu digo. 39 medalhas de ouro contra 7 do segundo colocado. Nossa, a diferença. No cômputo geral. Isso aí, então, é aquele investimento ao longo dos anos. O trabalho. Né? E não é que o terra é melhor. Talvez a oportunidade de praticar mais esporte, sei lá. Essa Mas política. os municípios também vieram com muito... O nível técnico foi muito bom. Todos os municípios vieram com capacidade técnica, muitos garotos bons, muito boa prática do esporte. Eu acho que o ano que vem, que nós vamos fazer de novo, e espero que em outros anos tenham o GR permanente, eu acho que com a mobilização do G9, o ano que vem os municípios vão vir mais forte ainda, viu? Esse ano já vieram forte, mais forte ainda. Vão competir mais por medalha, hein? Tá lá e bateu o Benjamin Constant, dentro de Benjamin Constant no futsal e no handebol, que era favorito os dois. E é isso aí, eu acho que é importante isso. Essa competição, não é uma guerra, é uma competição saudável. Saudável. E o esporte para a juventude. Traz aquela disciplina, né, que todo jovem acho que precisa, né? Porque para conseguir ter alta performance, você vai ter que treinar, acordar cedo. Treinar, participar. E o GER tem esse olhar. O atleta tem que ser matriculado, tem que ser estudante, ele tem que estar na escola. Os municípios de Fonte Boa têm muito envolvimento do esporte. Olha, Hélida, você percebe que todos os municípios têm os caras apaixonados pelo esporte. Então, quando você fala do esporte, todo mundo se articula, eles não levam mais gente porque às vezes a logística é ruim. É longe, né? Vou anotar e esse ano nós vamos trabalhar, Fonte Boa, Jutaí, Tonantins, Santo Antônio, Amatorá, São Paulo, são guerreiros. Tem muitos atletas, muito potencial, muita qualidade técnica também. Vou anotar aqui para não esquecer, um vídeo case do GES, com todas as imagens. Né, então, acho que o GES tem uma história muito harmônica pro G9. E aquilo ali é a cara do G9.
mostra que o G9 unido ele é muito forte. Muito forte. Agora, você falando do GED Benjamin, ô Charles, eu vou ficar a noite toda aqui conversando com o prefeito. É muito assunto. Olha, nós estamos aqui A gente já falou, uma hora a gente já falou de Brasília, já falou do G9, do GED, queria falar. Agora, aproveitando que você está aqui, o senhor está no segundo mandato, né, de prefeito. E já tá, né, no ano que vem encerra, né? Praticamente essa segunda, né? Estou no meu 7º ano, o ano que vem é um ano isso. de finalização de mandato, transição. Como é que tá lá, assim? Você consegue fazer um geralzão, assim, da cidade? A cidade é outra. Acho que quem não vai lá há muito tempo, né? Você não acompanha A pelas cidade é fotos. outra. A cidade é outra, graças a Deus, está bem melhor. E nós temos um volume de obra enorme, vai acontecer agora, estamos acontecendo já. Eu acho que a gente vai avançar muito. Eu quero crer que a gente vai deixar a cidade com 95% arrumada, pavimentada, sinalizada, organizada a Guarda Municipal, criada por mim, inclusive, organizada, com viaturas, com equipamento, treinamentos, a educação avançando com escola de tempo integral. Se Deus quiser, eu vou construir esse ano. Final desse ano, para o ano que vem, está inaugurado, está funcionando. O interior, com tecnologia de internet nas escolas rural e urbana, a capacitação do professor, valorização do servidor público, a gestão escolar, a gestão em si. Então, a educação, com certeza, está dando um grande salto. Tenho certeza disso. Porque o senhor recebeu a na área cidade... de assistência social, a gente está... Eu estou suspeito de falar, porque Dando a secretária é a Jonai, ela tem um grande carinho, a equipe é muito boa, muito comprometida. Então, o trabalho lá na área de assistência social é uma referência para o Estado ou para algum lugar, em algumas determinadas situações. Não é que nós sejamos melhor. Estou falando, nós temos muitas ações muito positivas para todos nós, né? Eu pago o recibo, Jorá. Um beijo. Mas a assistência social hoje que eu fui lá, eu fiz, Aí né? vem a infraestrutura, que você sabe que a cidade está... Sim. O senhor pegou a cidade no barro, né? Um vilarejo, né? Aí. O esporte já falamos, né? A setor primário, estamos avançando muito nas comunidades. Enfim, e a cultura, que daqui a pouco vai ser o festival, que é o maior festival do Alto Solimões, um dos maiores, na quesito do Festival do Boi, é muito grande, é muito bom a festa. São os bois? Boi Bumbá, Magangá e Corajoso. Qual que o senhor torce? Os dois. Os dois. Eu sou igual o Parintins. O verde é a floresta, que é o Mangangá, e o vermelho é o sangue, né? Então... Eu quero dizer pro senhor que eu sou igual o Parintins. Eu torço pelo primeiro e aí depois chega o presidente, ele torce pelo segundo de novo. Aí chega o presidente, me dá a camisa e tal. Aí eu acho que ele ficou chateado, que quando ele virou a costa, começou outras coisas. Vamos ganhar! Porque, na verdade, o boi, o importante mesmo é a cultura, é a manifestação cultural. E eu falei bonito. ainda há pouco, a região do Alto Solimões é muito rica em questões culturais, em potencial de esporte celeiro de muita capacidade intelectual também. Tem muita gente muito capacitada na região do Solimões. O Solimões é um celeiro de gente boa, de gente produtiva, de guerreiros determinados. Muito. Agora, manda um recado lá pro pessoal de Benjamin Constant, que adora ver o senhor no Instagram, dando aquelas mensagens bonitas. Aproveitar para felicitar Benjamin Constant, agradecer o carinho, agradecer a acolhida. Benjamin Constant me abraçou, me recebeu, me adotou. E eu quero, assim, desejar muito sucesso para que nós continuemos trabalhando muito, para nós continuarmos fazendo a melhor cidade, uma cidade melhor para todos nós. O melhor município, na verdade, porque não é só a cidade, nós também queremos cuidar muito e cuidar do interior, da oportunidade, saúde, educação, assistência, enfim. Benjamin Constant é uma declaração de amor, é um cara muito forte entre nós. Agora você já está no 7º ano, o senhor ainda continua sendo o prefeito conhecido como o ser humano? Ainda, porque é a marca do nosso governo, é cuidar das pessoas, ouvir as pessoas. E ser humano é porque eu sou muito humano, eu tenho um sentimento humano, eu me coloco no lugar das pessoas, e aí esse sentimento em mim é permanente. Isso não é questão eleitoral, não é questão de campanha. É uma marca própria, é genuíno. Então não é um fingimento meu. É algo assim que está intrínseco em mim, na minha pessoa. Eu sou realmente, eu sou humano, sou humanista, gosto de ser humano, de gente. Por isso que eu aprendi sempre a respeitar as pessoas. Independente da opinião dela, independente da oposição racial, religiosa, gênero. Ele tem todas as opções que tiver. Eu respeito o ser humano. Eu gosto de gente. Então, nosso governo é pautado com isso, como ser humano.
Que bacana. Prefeito, muito obrigado por essa participação aqui. Acho que o senhor vai ficar aqui esses dias, eu tenho que voltar na segunda-feira para te gravar mais, para falar mais do Davi Bemergui. Tá Trazer o certo. senhor, tem que fazer os Bemergui aqui, chamei o Saul, o Sim, vamos prefeito marcar Saul, para vir né? aí na segunda ou na terça-feira. Quem sabe para fazer aí o Vida de Prefeito, quem sabe aí. Tá certo? Tem que vir, sim, o Vida de Prefeito para falar um pouquinho mais de vocês, dessa história toda bonita que vocês têm no Alto Solimões. E são pessoas extremamente queridas, queridas. E, como diz o prefeito Saul, quem não gosta deles é porque não conhece. Quem não conhece. O Saul é trabalhador, é determinado, é um grande prefeito, nós temos os maiores prefeitos do interior do estado, como tem muitos colegas nossos aí, muito bem trabalhadores. Eu vou te falar, para resumir assim, esse período de prefeitos agora são muitos prefeitos bons, muito trabalhadores, são guerreiros determinados que estão ajudando a construir esse estado, a melhorar a vida das pessoas, o que é mais importante nisso. Mudando as cidades, né? Isso Mudando que é as importante, cidades, né? e na hora que avança, melhora para todos. Ah, se despedir, né? Gente, olha, ficamos aqui com mais um podcast Vida de Prefeito. Ele vai voltar aqui para contar alguns detalhes que ele não contou, contar mais o dia a dia, como é que é ela na cidade, né? Eu tava um dia desse, não tem uma foto do prefeito na Balheira, que chama, é Balheira? Balheira, E atravessando o rio, indo para a zona rural, né? como ele vai, gente, para chegar de avião lá em Tabatinga, tem que pegar a Balheira, né? Balheira todo dia para ir e Tem voltar. toda uma trajetória ali que é a realidade mesmo do prefeito do interior e do Alto Solimões, né? Muito obrigada, viu, prefeito? Obrigado, Hélida. Obrigado à equipe técnica aí. Obrigado pela oportunidade. Olha, só agradecimento mesmo. Até a próxima. Até a próxima.